E aí, pessoal, tudo certo? E aí, senhor Patrick Nofel, tudo certo? Como é que vai, senhor? Tudo ótimo por aqui, ainda mais agora que nós vamos falar de um dos meus assuntos preferidos, viu, Giovanni? É? Que é fotografia, criação de imagens fotográficas e esse mundo infinito de possibilidades aí. É um dos meus assuntos preferidos também. Você certamente teve disciplinas de fotografia na graduação. Foi a tua disciplina preferida? Foi uma das preferidas, ainda mais porque eu tinha um professor que era muito fera, que eu não lembro o nome, mas ele era muito bom e eu lembro muito bem das aulas. E na faculdade a gente tinha até um laboratório de revelação, então era a época que ainda se fazia fotos com cromo e a gente revelava ali e ficava naquela expectativa para saber se a foto saiu boa ou não, né? Então era um exercício realmente, foi um exercício muito bom aprender sobre o mundo da fotografia. Sabe que eu já pensei em ser fotógrafo, de tanto que eu gostava da matéria dos professores. Lembro o nome deles, Eduardo Tavares e Pablo Alejandro Fabian. Gostava muito das aulas, ao ponto de que a última vez que eu tive uma gripe séria, com febre, eu estava dentro de um laboratório de revelação. E essa mistura, porque eu gostava tanto, eu ficava lá, às vezes, todo o tempo livre que eu tinha nessa época do curso, que era o início do curso, inclusive, eu tinha, sei lá, uns 19, 20 anos, e um dia eu estava lá revelando o dia inteiro, e essa mistura de gripe, febre e produtos químicos me fizeram desmaiar dentro do laboratório, e eu acordei com um técnico me tirando, né, de dentro do laboratório, assim. Ainda bem que não foi o técnico de enfermagem, né? Que acordou. Mas são histórias de laboratório, né? Eu tenho várias. Sim. Enfim, né? Mas você não virou fotógrafo porque, né, não dava para terceirizar o laboratório? Olha só, o nosso convidado, ele acabou com o nosso roteiro, né? Ele acabou com toda a estrutura do podcast, mas está tudo bem. Então, daqui a pouco a gente apresenta ele, né? Mas ele já se mostrou aqui, mas, né, mas tudo bem. E começou, Desculpa, eu vou acabar com tudo. Começou fazendo perguntas, ao invés de responder as perguntas, mas tudo certo. Álvaro, eu sinceramente eu não sei porque eu não me tornei fotógrafo, não sei, porque eu gostava realmente bastante, ainda gosto. Eu acho que até quis, tive uma conversa com os meus pais e daí eles foram completamente contra e alguma coisa assim, e depois eu acabei olhando, sei lá, mas Coitado, os pais querem sempre o melhor para os filhos, né? Com certeza, eles não querem que você fotógrafo. Mas então, né, então, nosso convidado de hoje é o fotógrafo Álvaro Dias. Patrick, por favor, né, apresente brevemente o currículo desse nosso entrevistado, né, que vocês já perceberam bastante ativo, né, que ele já subverteu, ele é um subversivo, ele subverteu a ordem do nosso podcast. Peço desculpas. Não, sim. Seja bem-vindo, Álvaro. Um prazer tê-lo aqui conosco. Só vou falar aqui um pouquinho quem é você no papel, né? No profissional. Graduado em Direito pela UFSC. Começa por aí, o cara é advogado. Lá também fez mestrado em Engenharia de Produção. É doutor em Artes Visuais pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Foi professor universitário durante muitos anos, trabalhando com disciplinas de fundamentos, linguagem e prática fotográfica. Hoje atua como artista visual, fotógrafo, documentarista. Foi selecionado para o 7º Salão da Bahia do MAN Baiano, né, em 2000, e participou do 27º Panorama da Arte Brasileira no MAN, em São Paulo. E mais recentemente, teve trabalhos escolhidos nas convocatórias da Uniqlo, é assim que fala? Isso mesmo. Titulates na Tate Modern, Londres, e no Summer Images do MoMA, Nova York, em 2021, 2017 e 2021. Isso. Seja bem-vindo, Álvaro. Muito bom tê-lo aqui conosco. E agora sim a gente vai começar a te conhecer um pouquinho melhor e falar um pouquinho sobre a paixão pela fotografia. No primeiro lugar, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite, pelo interesse sobre o assunto. Bola para frente. E desculpa mais uma vez, reitero aqui as minhas desculpas pela quebra aí do roteiro, mas
Enfim, acabou virando assim mesmo, né? Tá certo. Nós estamos em processo de constante mudança e adaptação nesse podcast, então essas quebras de roteiro são extremamente bem-vindas, Álvaro. Tá certo. Agora, Álvaro, eu fiquei curioso com uma coisa aqui, tá? Quando eu estava lendo seu currículo, eu me lembrei de um outro grande fotógrafo, Sebastião Salgado. Acho que você conhece ele, né? Conheci, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Olha só que legal. E o Sebastião Salgado, ele foi da economia para a fotografia. E você foi do direito para a fotografia. Como isso aconteceu? Em primeiro lugar, obrigado por me comparar com o Sebastião Salgado. Assim, comparação que eu não chego nem a unha do pé dele, mas obrigado, eu agradeço muito. Mas a questão tem mais a ver com o que o Giovanni Leite falou anteriormente, que é o meu pai, quando viu esse meu pendor para a fotografia, já na minha adolescência, de 13, 14 anos, ele tratou de me levar para que eu tivesse um trabalho decente, que eu exercesse uma profissão que fosse digna, né? Fotógrafo era uma coisa assim, era o fim da picada. Mas foi justamente o meu pai que me despertou, ele era jornalista, ele me despertou essa paixão pela fotografia, revelar em casa, revelar os próprios filmes, a máquina fotográfica, desde da minha adolescência. Então, assim, não diria que foi uma coisa realmente assim, a família, o direito representa assim, a oposição familiar, assim, aquilo que eu já sabia que eu queria fazer antes de fazer o vestibular. Eu sou um fotógrafo autodidata, eu nunca fiz curso de fotografia, só fui fazer muito quando eu já era adulto, assim, mas eu aprendi com meu pai. A realidade é essa. Meu pai não queria que eu fosse fotógrafo, mas ele me deu todas a instrumentação, a paixão, né, pela coisa, assim, desde criança, eu entrava no banheiro, tinha uma luz vermelha, era fascinante. Então, desde muito criança. Que legal. Geralmente, esse tipo de paixão a gente desenvolve desde cedo, né? Não tem como. Assim, ó, eu vou dizer uma coisa, o direito, assim, eu gosto, eu acho bacana saber, eu aprendo alguma coisa, a gente sempre, né, acumula, mas quando eu saí da faculdade, eu já nem fiz prova da OAB, eu nunca exerci, eu sou um bacharel em Direito, nunca exerci a profissão de advogado. Eu sou só um bacharel em Direito, sou formado em Direito. Mas desde que saí, eu já continuei fazendo, comecei a fazer fotografia, comecei muito cedo, e mesmo na engenharia de produção, era um trabalho sobre, a minha linha de pesquisa era mídia e conhecimento, que era um trabalho sobre fotografia também, sobre pesquisa histórica, memória de fotografia aqui em Florianópolis, lá no longínquo 1997, quando eu entrei. Cara, eu vou voltar ao Sebastião Salgado, tá? E assim como você, tá? Pelo menos assim, tudo que eu lembro do teu trabalho são fotografias em preto e branco, né? E acho que você é um fotógrafo do preto e branco, né? Totalmente. E eu lembro que uma vez perguntaram para o Sebastião Salgado por que ele fazia fotografia em preto e branco, ele disse que ele só sabia fotografar em preto e branco, e que existiam fotógrafos que sabiam fotografar em preto e branco e outros que sabiam fotografar em cores, né? Funciona assim para você? Como é que foi essa tua relação com o preto e branco? É interessante, porque, para mim, quando eu comecei a fotografar, e isso eu tinha, assim, eu revelei meus primeiros filmes, eu tinha 13 para 14 anos, eu era uma criança. Assim, o que me moveu é interessante, porque nessa época a gente não tem dúvida. É por causa disso. E o que eu consigo me lembrar é que, para mim, eu queria aquela definição, eu queria aquela capacidade de controlar o que eu estava fazendo do início ao fim. Então, assim, quando eu mesmo ampliava a minha foto, eu tinha nas mãos, assim, o resultado de um trabalho, de todo um empenho que começava lá no clique, né, e eu acabava ali naquele papel ali, que eu acabava de fazer a ampliação. Claro que isso, na época, só era possível em preto e branco. Eu queria aquela definição, eu queria aquilo. E colorido, para mim, era uma imagem que não me dizia. Eu acho que a minha visão, desde aquela época, já era muito mais rítmica, eu buscava muito as formas, as cores me atrapalhavam, e até hoje me atrapalham.
A cor me atrapalha um pouco. Mas isso é de cada um, viu? Tem um fotógrafo americano chamado Saul Leiter, e ele é um cara, assim, é um mestre, Saul Leiter, né? Fala português. Esse cara é um mestre da cor, cidadão aí, e foi descoberto, assim, há pouco tempo, digamos, 20 ou 30 anos atrás. Mas era um mestre da cor, assim, um cara que só conseguia ver colorido numa época que só se fotografava em preto e branco. Mas, assim, é de cada um, né? Uma escolha, eu acho que é uma escolha subconsciente, assim, sabe? É uma coisa lá no fundo, assim, é o que eu consigo me lembrar, assim, e eu nunca me desviei Algumas vezes eu fiz em cor, mas era como se eu não tivesse realmente fazendo um trabalho sério. O trabalho que fala... Que a questão é a seguinte, o trabalho que eu faço assim, é muito da minha vida interior. Estou fotografando o meu sentimento, né? São coisas que eu sinto. E o preto e branco, eu acho que traduz isso melhor do que o colorido. Eu lembro, você lembra daquele filme O Estado de Coisas, do Wim Wenders? Sim. Que ele falou que a vida é em cores, mas o preto e branco é mais realista. Uhum. Eu nunca esqueci Uma boa comparação. O Wim Wenders é ótimo. É exatamente isso. Eu acho que é uma boa comparação. Assim, realmente é sobre a essência mesmo, né? Mas isso é uma questão muito polêmica. Assim, eu não tenho... Eu falo pela minha experiência. Assim, para mim, é muito importante o preto e branco em função da tradução, né? Da semiótica envolvida aí, né, entre mostrar o que eu sinto através de uma imagem em preto e branco. Muito bacana. Show! Muito legal isso. Agora, se a fotografia é uma linguagem, né, a gente pode dizer que ela é uma linguagem, quais seriam os verbos e os substantivos da fotografia? É a luz, a sombra, a composição? O que uma pessoa precisa aprender, Álvaro, para conseguir ler uma fotografia com profundidade? Eu acho assim, a primeira coisa eu vou contar um caos para responder essa história. Eu fui professor lá em Joinville, lá na faculdade luterana, e eu tive uma aluna que era cega. A Zezé inclusive, foi medalhista de prata nas Paralimpíadas de Pequim. E ela, nos 200 metros rasos, ela foi minha aluna. Sensacional. Além de ser uma grande atleta, foi uma grande aluna. E ela me falou uma coisa que eu botei na mala e não tirei mais. Que a pergunta era, como assim, uma pessoa cega, como é que a gente vai dar algo para uma pessoa deficiente visual? E ela me falou uma coisa que eu nunca esqueci, que para fotografar, a gente não precisa ver, a gente precisa sentir. Eu acho que o verbo principal da história toda é sentir. Se a pessoa está assim, sente, se a pessoa tem a percepção do que está acontecendo, não só no entorno, mas dentro dela própria, está feito o carreto. Né? Porque é isso que precisa, esse é o elemento, o verbo, o sentimento da coisa. Mas é claro que, a seguir, eu acho que a gente é capaz de ver as coisas, mas a gente precisa olhar com mais atenção. Acho que olhar é uma coisa que... E hoje, a fotografia que eu aprendi há quase 50 anos atrás é uma coisa que ela exige tempo de observação. Então, e da forma como a gente está hoje, a gente criou hoje um contexto, né, um ambiente, né, uma janela ali na qual o tempo ele é muito veloz, é muito rápido. Então, conseguir parar para observar, né, com o tempo, com critério, né, realmente com uma mirada, né, mirar realmente a coisa, com esse sentimento, eu acho que isso, para mim, resume assim, qual que é a minha atitude perante o assunto que eu estou fotografando naquele momento. Assim, cara, muito... Cara, é aquele negócio, quando a gente acha que sabe alguma coisa, que entende alguma coisa, depois a gente descobre que não entende nada, né? Se tiver contato ainda com a Zezé, transmita o meu muito obrigado, que realmente isso é sensacional, né? Não é uma questão de ver, de sentir. Tem um filme que eu até passei para os meus alunos em Lages, chamado Janela da Alma, eu esqueci o nome do outro diretor, e tem um fotógrafo esloveno chamado Eugen Bauscher, que está ali no filme, e ele é cego, né? Uma pessoa deficiente visual, e ele fala muito sobre exatamente como que ele organiza, né? Como que
como que é possível alguém fotografar? Ele é a resposta para isso que o Zezé falou, né? É o sentir, a força motriz, né? De todas as artes, né? Sim, sim. Álvaro, as tuas fotos, elas me parecem, assim, serem duais, no sentido de que elas podem servir como documento e elas podem servir como arte. Elas são documentais, elas são artísticas também. Você fotografa muitas pessoas, né? E às vezes, dependendo de quem olha, né? Por exemplo, se a gente tirar o contexto, o cara olha e vai dizer, não, isso aqui é fotojornalismo, tá? Dependendo, o cara pode dizer, não, isso aqui é arte, tá? Então, quando você sai com a tua câmera, você se sente mais um jornalista documentando a realidade ou um artista que usa a realidade para expressar algo que você sente? É interessante isso que tu colocas, porque, veja, eu fotografo há exatamente 46 anos. Uhum. Não, uma boa linha de tempo. E basicamente, eu fotografo a mesma. Né? O meu assunto é sempre o mesmo. Né? Eu fotografo aqui, eu estou fotografando os trabalhadores do mar. Eu estou fotografando as pessoas que trabalham, eu fotografo o trabalho do meu tempo, né? Os trabalhadores do meu tempo. Mas, interessantemente, eu uso as mesmas câmeras. Quando eu falo, eu uso a mesma câmera que eu uso em 1993. O pessoal acha que eu estou exagerando. Eu não mudei nada, assim, basicamente, quem mudou fui eu. O vetor de mudança aí nessa equação sou eu. O material eu mantive o mesmo, mas o assunto em si, ele não mudou, realmente. Porque eu continuo fotografando o meu presente do indicativo. Então, assim, dentro desse contexto, eu perdi o fio da meada, qual era a tua pergunta mesmo, Leti? Se você se acha um fotógrafo, né, ou um artista. Perfeito. Dito isso, eu definitivamente não sou um fotógrafo. Não sou um fotógrafo. Eu uso Um jornalista ou um artista? Não sou jornalista. Embora o meu trabalho tenha pontos de contato com o fotojornalismo moderno, né, enfim, eu vejo que a minha ligação e a forma como eu trabalho, ela não se encaixaria no jornalismo. Eu sou muito caótico, eu sou muito inconstante, quer dizer, eu sou constante, mas assim, eu vario, eu não obedeço a uma agenda muito fixa, ela é maleável, é adaptável, conforme a demanda da circunstância. Então, eu não perco muito meu tempo, assim, na realidade, eu não estou fazendo uma diligência visual, né? Eu estou fazendo uma imersão visual. Eu acho que o meu trabalho fala muito sobre o encontro com as pessoas. Se eu não fotografar, se eu soubesse desenhar, eu não fotografava. Se eu tivesse uma habilidade com caneta, fazer um desenho, um bloco, eu juro, era muito mais minimalista, era muito mais simples, seria tudo mais fácil. Mas eu acho que a correlação é outra, ela é um trabalho de imersão, de ganhar confiança. Se olhar bem, até as minhas fotos, eu tenho muitas fotos que são de nus, né? Eu vejo assim que o que tem ali não é um nu, é um retrato em que há uma confiança tal que se possibilita que aconteça um nu. Então isso fica ali. Eu acho que as minhas fotos com os pescadores, que é o último trabalho que eu estou fazendo, que é sobre a pesca artesanal da tainha aqui em Jurerê Internacional, o que acontece? É a mesma coisa, é uma relação de confiança. As fotos mostram que eu estou dentro da história, eu estou ali com eles, e há uma relação de confiança, de entrega. Então, eu acho que, para mim, o principal é, como artista, criar essa ambiência para que depois, ali de dentro, eu possa atuar, seja como fotógrafo, como videomaker, como anotador de caso, enfim. Mas eu estou dentro, para mim o importante é ter essa imersão. Só isso legitima o meu olhar, porque senão eu sou um mero cara que passa por fora, né? E aí eu não me identifico muito com esse jornalismo diário, né? Aconteceu um acidente lá vai o fotógrafo, ele tira trocentas fotos, ele volta, não há uma identificação, né? Não há um trabalho documental, assim, nesse sentido é legal, porque eu estou há 3 anos e meio nisso, convivendo com as pessoas, frequentando, eu ganhei até a camisa do rancho, quer dizer, eu faço parte do rancho do Milton, isso é muito legal, como fotógrafo. Então, é isso, assim, né? Eu me sinto um artista que usa a máquina fotográfica, assim, embora eu ache um pouco pedante a gente falar assim, eu sou artista,
Eu acho que eu sou um errado, assim, que usa a máquina fotográfica. Interessante. Tem uma pergunta que a gente vai fazer mais tarde para você, mas já que você tocou no assunto, vamos emendar a resposta, né, e com uma segunda pergunta, né, que até era o Patrick que ia fazer, me desculpe, Patrick, né, mas você falou de ganhar a confiança das pessoas, né, e como é que é esse processo, né? Voltando ao Sebastião Salgado, te comparar com o Sebastião Salgado, inclusive, que acho que foi ele que falou, inclusive, que eram as pessoas que davam a foto para ele, né? E como é que funciona isso? Como é que é esse processo? E o quanto esse ganho de confiança altera o resultado da imagem? Esse processo, tipo, você precisa, o teu trabalho como fotógrafo, ele é mais importante nesse relacionamento com as pessoas ou em operar a câmera e, enfim, e olhar para a linguagem fotográfica? É legal falar isso, porque quando eu vou falar desse trabalho do Taíne aí, que está... Eu vou até fazer uma publi aí, que eu até com a vaquinha aberta. Fique à vontade, vamos falar sobre isso, é importante. Trabalho, na realidade, assim, eu vejo que eu demarquei um assunto. Eu vim morar aqui faz 4 anos, em 2021, assim, além da opulência inventada sobre o bairro, além da riqueza não existente do bairro, enfim, houve uma coisa que me chamou muita atenção, que era, eu acordo muito cedo, eu moro a poucas quadras da praia, eu vou pedalar lá na praia, né? Eu acho melhor, eu tenho uma cachorra, eu comecei a levar lá na praia cedo, para não encontrar ninguém, aí com isso eu acabei conhecendo todo esse pessoal da pesca. 5h30 da manhã, só está o pessoal da pesca lá, e alguns bêbados voltando para casa. Enfim, esse encontro me chamou muita atenção, porque era uma forma de resistir, na realidade, esse trabalho do pescador de tainha artesanal, talvez sem saber, talvez sem a consciência de classe que a categoria deveria ter, eles estão ali num grande trabalho de resistência, estão resistindo ante esse avanço frenético, massivo, né, da exploração imobiliária aqui nesse bairro em especial. Uhum. Então, eu recortei esse assunto e disse assim, não, vamos pegar, esse bairro é o bairro das superlativizações, é o mais rico, o mais incrível, mas ele também tem uma comunidade de pesca artesanal há 200 anos. Então, assim, rapidamente, né, através desses encontros, é que eu comecei a forjar, a construir uma relação de confiança, porque quem é esse cara? Eu também sou um forasteiro, né? Por mais que eu seja daqui, eu também sou de fora. Né? E com o tempo, depois eu demorei 1 ano nesse processo para começar o projeto. Então, eu delineei, eu demarquei esse território, recortei o assunto. Eu estou falando da minha última forma de trabalho. Né? Uhum. É o que eu fiz hoje, né, atualmente, meu último trabalho. Eu fui ali e recortei eu dei esse recorte e fui atrás. E é engraçado, eu não tenho assim não, eu preciso ficar amigo. Não, eu quero ser amigo genuíno. Eu quero entender como é que é, eu quero ver qual que é a verdade deles, desse trabalho deles. Por isso que isso aconteceu. E por essa razão que eu, ao ver o trabalho deles, olha, sou daqui, eu era um ignorante sobre pesca de tainha. Então, ao ver o trabalho deles, eu me dei conta, assim, que eu precisava, por exemplo, dentro do meu repertório processual, eu sei trabalhar com câmeras de formato grande, eu sei fazer cenotipia, as câmeras de formato grande, que são essas câmeras aqui. Eu disse assim, eu preciso fotografar esses caras dessa maneira. Porque era a coisa mais artesanal, o processo mais artesanal que eu tinha. E o pessoal lá, eles pegam assim, 50 metros de uma corda grossa, eles tiram aquilo fio por fio, aí eles fazem as redes. Os caras usam bambu com canivetinha e corta a agulha de confeccionar e de consertar a rede. As canoas de Garapuju, tem uma canoa de Garapuju lá de 120 anos, os caras abriram um tronco num enxofre. Não, cara. Então, assim, é impressionante. Eu não poderia fotografar. Eu comecei esse trabalho digital, mas era rápido demais. Era demais. Aí eu tive essa ideia, né, e eu peguei essa câmera e eu comecei a trabalhar com eles com essa câmera. Pronto. Essa assimetria processual que existia deixou de existir, ficou equalizado, e eu consegui trabalhar no tempo
que a gente tem que entrar na sintonia do Aham. tempo deles, né? Aham. Não sei se eu estou divagando demais, ou se eu estou... Não, cara. Inclusive, assim, a gente a gente iniciou esse podcast para falar de tecnologia, esse tipo de coisa, e a gente começou a perceber que algumas questões extremamente importantes não tinham relação com a última tecnologia, tá? Não tinham relação com aquilo que era mais rápido, tá? E é uma reflexão que particularmente eu estou tendo, né? É justamente sobre essa questão do tempo, né? Do respeito ao tempo. A gente teve inclusive um convidado, o Marcelo Justino, que até ele mora aí em Florianópolis, e ele é um cara que é consultor de indústria, esse tipo de coisa. E ele foi o cara que eu imaginava que ele ia querer falar daquilo que fosse mais rápido, mas ele falou de um conceito lá de um japonês que concebeu a questão de melhoria contínua, e ele falou assim, não, que é preciso respeitar o tempo, inclusive o tempo da indústria, né? E aí quando a gente não respeita o tempo das coisas, é aí que as coisas dão errado, e talvez boa parte dos nossos problemas de hoje sejam justamente esse não respeito ao tempo, né? Ficou um tempo muito encaixotado, né? Assim, comparando com... Eu não tenho saudades do passado, deixa eu só... Claro, claro. Eu tenho boas recordações do passado. Muita gente me vê fotografando dessa forma, agora, nesse projeto, pensa que eu sou um defensor da câmera antiga. Não, não sou. Eu sou a favor de misturar tudo. Eu acho que tudo tem que ficar misturado. Não acredito, sim, nesse tipo de tradição. Não acho que isso seja válido. Mas, assim, eu vejo que o quanto é importante que é, e aí volta de novo a história do sentido, o quanto é importante é a gente reservar esse tempo. Porque a gente deslocou a atenção da gente para o monitor, para o smartphone. A gente, antes, eu vi, durante a pesca da tainha, a quantidade de tempo despendida, parada, olhando para o mar. Assim, é um tempo, é uma proporção absurda, e isso está em várias das fotos do piloto, do livro que eu já estou publicando, que é isso, foi o que mais me chamou a atenção, o tempo que as pessoas gastam. Olhar, porque é incompatível olhar para o celular e olhar para o mar, porque o peixe pulou, passou o cardume, perdeu o mané, não vai voltar. A pessoa tem que estar num estado de atenção constante. Eu pensei, poxa, mas isso tem tudo a ver com esse estado de atenção que o artista visual precisa ter, também essa imersão que eles se encontram. Então, eu realmente assim, me senti muito acolhido do ponto de vista estético, vamos dizer assim, por conta dessa observação que é desproporcional àquilo que a gente está acostumado. Então, assim, 90% do tempo olhando para o mar, 10% trabalhar, e olha lá, puxando rede, matando peixe mesmo, de fato. Mas talvez é o que falta, não é só acho que não é só para o artista, é para qualquer um, porque realmente as pessoas a gente não está mais observando as coisas, e aí a gente fica olhando a tela e a vida passa, as coisas passam, aí as pessoas têm reações talvez assim superficiais demais, por isso tem tanta gente falando bobagem, fazendo bobagem, o mundo está confuso desse jeito, porque falta observar, né? Falta dar o tempo das coisas. Talvez a gente esteja em uma dissonância entre esse tempo inventado com o tempo que realmente é. Eu sempre falo, a gente está desviando o olhar, é um desvio de olhar. Não tem dia que a gente acorda e não vai olhar, a gente às vezes está deitado na horizontal e eu já peguei ali o celular e eu estou olhando a tela, eu começo do dia. E isso é uma coisa que exige, e não é porque a gente é pouco disciplinado, desorganizado, tem pouca... Não, é porque é viciante realmente, é feito para isso. Foi feito para isso. Foi feito para isso. E a gente tem uma perda de concentração tão grande, assim, que a gente pode estar, com essas gerações mais novas, desde cedo expostas a isso, está reconfigurando, rewiring, assim, o cérebro mesmo, com essas microdoses, assim, de prazer instantâneo. E a gente perde a concentração. Eu vejo, por exemplo, a quantidade de gente que deixou de ler, né? Ler também é um negócio muito importante, porque requer informação contínua, e a gente entra num estado de hipnose que somente a leitura é capaz de nos dar. E a gente acessa lugares da cabeça, ideias que a gente tem, que só daquela forma a gente consegue acessar. Então, eu vejo assim, tem esse deslocamento da atenção e tem essa perda de memória, né? Porque a gente acaba não usando a memória tal como eu só tenho que desligar meu WhatsApp. Então, eu sinto muito, assim,
que a gente, assim, essa é uma das perdas, né? Tem ganhos também, né? Mas eu vejo, assim, que a gente trocou, tem muito movimento, aí tem muita, entre aspas, tudo, é muita produtividade, é muito sucesso, e isso aqui, mas tem pouco avanço, de fato, assim, tem pouco propósito, tem muito esgotamento, né, que é o burnout, assim, mas, assim, de fato, mas isso é decorrente desse deslocamento da atenção, assim, que a gente está sofrendo de forma massiva, global, e, a meu ver, de forma irreversível. Agora, a gente tem que acompanhar. Eu acho que o tempo dirá, né, se nós vamos inventar antídotos, mas eu vejo que a fotografia analógica, os vinês, as livrarias que estão aí de volta, eu sou imensamente favorável à publicação de livros. Já dizia o Isaac Asimov, que o livro, em qualquer época, vai ser sempre um objeto revolucionário. O livro é impressionante. Assim. Então, eu realmente sou a favor de que a gente, quando for publicar alguma coisa, publique ela em uma forma impressa. Acho que é sempre válido. Falei, aí agora é com você. Né? Não, aproveitando aqui o que você trouxe, né, essa reflexão, eu queria fazer uma pergunta, eu também vou adiantar aqui no roteiro, viu, Led? Fique à vontade. Qual é a diferença? Roteiro é só guia. Qual é a diferença fundamental, não técnica, mas emocional, entre ver uma foto aparecer instantaneamente na tela da câmera digital ou na tela do celular e ver uma imagem emergir lentamente na bandeja do revelador na sala escura? Complementando, né, o que o digital nos deu e o que ele nos tirou nesse processo? Poxa, quem sou eu para responder essa pergunta? Mas assim, ó, vamos dizer que o digital é maravilhoso. Poxa, a gente consegue ver com rapidez. Eu consegui, por exemplo, eu tenho uma câmera que é mirrorless, então eu uso essas lentes antigas que eu tenho de 30, 40, 50 anos atrás no adaptador. Poxa, eu obtive um conhecimento sobre o efeito, sobre... Né, para o ensino ficou muito bom, porque a gente consegue ver os resultados rapidamente, como que é o resultado, qual que é a performance, qual que é o caráter daquela lente. Isso eu achei muito bom. A questão é que as novas tecnologias sempre vêm, elas sempre causam uma revolução na tecnologia anterior, enfim. Eu acho que o digital não aconteceu só na fotografia, houve na virada do século uma convergência digital, né, que foi generalizada. Hoje a gente não vai mais ao banco, a gente usa um aplicativo, eu nem comprei mais bússola, eu uso uma bússola que é um aplicativo, e assim, o fotômetro também pode ser, embora eu use um fotômetro normal, ele é um aplicativo, então tudo se digitalizou, né? Então, para o bem e para o mal. Então, tem vantagens a gente ter a opção digital, tem desvantagens, como tudo, né? A moeda tem dois lados. Eu acho que no caso da fotografia, eu sinto que, de novo, assim, o problema, vou ver agora o extremo do lado digital, o problema é que não é a obtenção em si. Hoje, tirar uma foto é uma coisa muito simples, o celular resolve isso. O problema é que isso virou uma forma, né? É quase uma obrigação. Eu estava falando com um amigo meu que estava em Fernando de Noronha agora, ele falou, Álvaro, não acredita. Tinha uma mulher no meu lado e ela ficou fazendo no mesmo lugar, só mudava, ela levou uma malinha e ela ficava trocando de roupa e fazendo vídeos e fotos diferentes para postar, porque virou uma obrigação. Uhum. E essa fórmula de engajamento, ela acaba obedecendo ao parâmetro de terceiros, no caso ali do algoritmo da Meta. Mas eu sinto que tudo se a gente puder reconfigurar a questão do tempo, como é que a gente se insere dentro desse universo do tempo, e isso aí vai ser uma coisa que vai caber a nós, individualmente, fazer, que é, de fato, reservar um espaço de tempo fora da internet. Porque antes a gente entrava na internet para sair do mundo, né, do mundo real, agora a gente sai da internet para sair um pouco dessa demanda, né? Então, eu acho que a gente está assim, muito hoje no extremo, né, obedecendo uma ordem, na realidade, né, e simulando uma felicidade que não existe. Isso é o que mais me incomoda. Assim, né? Mas, por outro lado, ficou mais simples hoje. Até a prática da fotografia de filme, por exemplo, eu uso scanner.
os meus negativos grandes eu reproduzo com scanner, é muito melhor, é muito mais prático, né? Eu não gasto... quando eu fazia laboratório, né, eu gastava horrores de tempo para fazer aquelas cópias de trabalho, fazer os contatos, aí o contato era pequeno, eu tinha que pegar uma lupa, e aí tinha que gastar, fazer cópia de trabalho, eu gastava uma montoeira de papel. Hoje eu não faço mais isso, eu escaneio, olho no monitor de 17 polegadas, vejo se a imagem é aquela mesma que eu quero fazer, para finalmente eu fazer aquela imagem impressa, aquela única. Não se desperdiça tanto mais. Eu sou muito grato ao digital, no momento em que o meu processo, eu adotei numa das partes do processo a digitalização. Mas eu não tenho, assim, uma resposta, assim, que seja definitiva, assim, isso, aquilo. Eu acho que é tudo misturado e tudo ao mesmo tempo agora. Verdade, não, bacana. Álvaro, quando eu estava na universidade, enquanto estudante, eu lembro que teve um episódio lá em Porto Alegre onde eu fui fotografar, aliás, onde se criou um momento de tensão, tá? Existiam alguns manifestantes que eu nem lembro quem eram, qual era a pauta desse pessoal, mas eles estavam reunidos em torno da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e do Palácio do Piratini, que é quase um na frente do outro, na mesma rua, e eu morava lá perto. E eu vi aquilo lá, fui correndo para casa, peguei minha câmera e fui fotografar aquela situação. E eu lembro que inicialmente eu fui hostilizado, tanto pelos manifestantes quanto pela Brigada Militar. Nenhum dos lados queria se deixar fotografar. Mas eu também lembro, assim, que eu senti algo muito interessante. O pessoal, sabe, tava esquentando o clima, né? O pessoal tava alterado, etc. Mas quando eu peguei a câmera e comecei a interagir com eles e a interagir com a câmera parece que para mim se transformou numa espécie de escudo. O medo acabou, o receio acabou, eu consegui, inclusive, interagir com as pessoas de uma forma muito mais assertiva e interessante, inclusive, e aí eu queria ir, assim, para o meio da Brigada Militar, fotografar os caras lá no meio, assim. Era uma tropa inteira que estava tentando cuidar da segurança, etc. E os caras não gostaram, os caras não sei o que. Aí eu cheguei, eu quero falar com o teu superior. Imagina, eu um guri de, sei lá, 19, 20 anos, né, com a câmera. E aí até que chegou um coronel da Brigada Militar e me pediu, foi extremamente educado comigo, me pediu documentos. Eu apresentei a minha carteirinha de estudante e disse que eu era fotógrafo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sim, do improviso, e parece que foi a câmera que me ajudou a ter essa desenvoltura, que eu não tinha na época, eu não tinha esse repertório para conversar com um coronel da Brigada Militar dessa maneira, mas parece que a câmera me ajudou. Aí ele olhou, só fique à vontade, fotografe o que quiser. Aí eu fotografei os caras, e fiz a mesma coisa com os manifestantes. Primeiro um cara queria me dar, ele estava com uma bandeira, e ele queria me bater com a bandeira. Depois eu comecei a conversar, e depois ele acabou deixando, e a coisa fluiu. Perguntando assim como leigo, isso acontece frequentemente? Isso acontece contigo? A câmera dá coragem para você ir para, sei lá, para lugares, para falar com pessoas que talvez você não iria? Ela funciona mesmo com essa espécie de escudo? Sim, mas com certeza, a câmera legitima a tua presença ali, nem como manifestante, nem como policial. Então, tu é uma terceira... uma terceira entidade, eu digo, e tentando articular, um papel importantíssimo, articulando com os dois lados do conflito, e trafegando com fluidez, né? Então, isso é excelente, né? A tua estratégia. E, assim, eu vejo das minhas... A câmera desempenha, sim, tem um papel ali que, tanto para o fotógrafo, que quebra, às vezes a pessoa é muito inibida, ou é tímida, não consegue chegar, e a fotografia é o álibi perfeito para a pessoa chegar, posso tirar uma foto sua, enfim. E eu aprendi, assim, com o tempo, que é muito importante ter clareza de objetivo para a gente mesmo, em primeiro lugar. A gente vai ali e fala com propriedade. Né? Em 2013, eu ganhei um prêmio aqui, o Elizabeth Andrew, de Artes Visuais, para finalizar um trabalho que eu tinha começado com o SESC,
que era o Retratos do Comércio, está lá na minha página. Que era basicamente usar essa câmera aqui, exatamente essa câmera, e eu ter que chegar numa cidade de paraquedas e ter que pedir para as pessoas completamente estranhas, no seu horário de trabalho, para tirar uma foto delas. Então, assim, a história foi interessante. Eu comecei com uma câmera digital e as pessoas não queriam, porque era muito invasivo, era uma câmera, não, eu tenho que falar com o meu chefe, com o gerente, com o pai, com a mãe, enfim. Quando eu trouxe uma câmera assim, que era uma câmera prosaica, né? Assim, uma câmera, até usei essa aqui, eu vou pegar. É uma câmera prosaica, né? A pessoa chega ali para tirar uma foto, pronto, acabou o problema. Eu tinha fila de gente para ser fotografada. E eu me lembro de dizer claramente, de entrar na loja, eu aprendi isso no Retratos do Comércio. As pessoas me perguntam, o que o senhor deseja? Eu vim aqui tirar uma fotografia sua. Eu lembro de dizer isso, assim, isso aí quebrava todo o encantamento, porque era a verdade. Né? A verdade, assim, era exatamente isso. E a pessoa ficava confusa, e aí quando via a câmera, aí já tinha, assim, não só a vendedora, mas todas as outras vendedoras. Então, assim, a câmera pode, sim, dependendo das circunstâncias, quebrar esse gelo, abrir portas, fazer com que as pessoas se abram. Depende da articulação do fotógrafo. Mas a presença da câmera em si, ela te confere uma legitimidade, chancela a presença. Eu gostei disso, assim, realmente legitima a presença, muito bom. Agora eu quero trazer um outro assunto em pauta aqui pra gente. Falar do poder terapêutico da fotografia, né? Porque eu sei que muita gente, inclusive eu, já tive fotografia, né, por muito tempo como hobby, tenho minhas câmeras fotográficas aqui, né, gosto de fotografar, e eu meio que me perdi um pouco nesse caminho, isso faz muita falta, porque o fator de você observar coisas para fotografar é um processo terapêutico, né? Você conhece, Álvaro, nos seus estudos que você fez, estudos ou casos que confirmam realmente o potencial da fotografia como uma ferramenta terapêutica? Porque é algo muito necessário nos dias de hoje. Todo mundo precisa, né, cuidar muito bem da mente, né? Seja para o fotógrafo, organizando um caos interno, ou para quem é fotografado, vendo-se por um outro ângulo, né? Você faz terapia quando fotografa? Olha, eu acho assim, eu tenho uma opinião bastante, vou falar do meu caso, só que eu posso falar, que é o seguinte, eu já tentei ser outras coisas. Eu sabia que eu tinha um diploma de Direito, eu não tenho vergonha nenhuma, eu tentei fazer outras coisas além do que eu faço. E eu percebi que eu não consigo. Não é uma questão, assim, disciplinar, se eu determino, não, agora eu vou estudar para a prova da OAB, vou fazer aquela teste, 500 questões, e eu vou estar pronto, eu vou passar. Eu não consigo nem chegar à metade, eu não sou dessa área. Então, e eu também não faço fotografia porque é uma atividade terapêutica, porque é a única coisa que eu sei fazer, e que eu faço há quase 50 anos, ininterruptamente, o que é uma coisa incrível. Entende? Então, assim, eu não diria que é uma terapia para mim, porque é uma questão de sobrevivência. Eu já acordei configurado para enxergar as coisas em quadrados, retângulos. Estou o tempo inteiro observando a luz. Eu acho que é uma obsessão maníaca. Eu acho que eu deveria fazer terapia para isso. Eu não vejo a fotografia assim como uma atividade única e exclusivamente terapêutica, mais do que a arte em geral. Eu conheço que é arte-terapia. A Nise, poxa, me esqueci o nome da psiquiatra brasileira, que é a Nise, esqueci, falhas de memória. Mas ela fala arte-terapia, as pessoas precisam sim fazer arte, como uma forma de transborde, né, de transfigurar a linguagem, que às vezes não sai da forma como deveria sair, ou da forma normativa, como se espera de uma pessoa, mas sai através de outras maneiras. E a pessoa é capaz, através dessa produção, seja fotográfica, seja com desenho, seja com escultura, ela consegue organizar, né, o mundo interior dela de uma forma que dê coerência, dê tranquilidade, dê sustentabilidade para aquela vida. Para mim, a fotografia funciona dessa forma. Se eu parar de fotografar, realmente a vida fica sórdida, assim. Então, assim, eu acho que a pergunta sobre as... São 15 horas. Fala português de Portugal.
Mas, assim, a minha ideia, assim, de que, sim, tem potencial terapêutico, mas é muito maior do que isso, assim, na minha opinião, assim, bem, posso falar sobre essa área médica, assim, mas como fotógrafo, assim, eu não tenho saída. É bem diferente. Mas você encara também como uma espécie de... De novo, eu estou me colocando aqui pela minha também paixão pela fotografia, mas como um leigo, né? Às vezes parece como uma forma de, sei lá, de meditação. Eu preciso fazer mais vezes isso, mas de pegar a câmera, não o celular, a câmera, né? E sair, né, realmente, como você fala, observando, assim. E eu lembro, né, agora, quando estava preparando as perguntas para te fazer, essas lembranças vieram à tona novamente. Então, eu lembro que eu às vezes até saía com alguns amigos meus, a gente saía para fotografar, né? E aquilo era um processo realmente que, olhando hoje, quase como um processo talvez de meditação, assim, de, sei lá, você falou dessa questão do extravasamento, né, do transborde, né, algo, e faz bem isso, né? Com certeza. É que hoje, veja, na época que a gente saía assim, com os amigos para ir fotografar, era uma época que ninguém tinha câmera fotográfica. Era até estranho alguém aparecer com uma câmera fotográfica no bar. Uhum. E hoje a gente tem o celular, então o celular deu essa mobilidade, né, assim, para todo mundo hoje tira fotografia, e aí incorre naquele problema que eu falei anteriormente, tem essa obrigação de simular, de felicidade constante, virou uma coisa, uma forma, eu tenho que fotografar nesse lugar, eu tenho sempre a mesma cara, faço a mesma boca, faço aquela... E isso acabou que, no contexto, né, ele perdeu ou diluiu o sentido dessa história de sair, né, nesse estado contemplativo que você está falando, que é de observar, contemplar, deter-se ante a paisagem. Né? Uhum. Isso é uma coisa que, ela, de certa forma, se perguntar isso para uma pessoa agora, dessas gerações mais novas, ela até perde um pouco o sentido, porque não se faz mais assim. A praxis do olhar não é mais essa. Já foi, mas agora é uma outra coisa. Então, eu não sei, eu só sou testemunha, né, da situação, eu não consigo... E a forma como eu me ensino nisso, eu vejo assim, hoje eu fotografo cada vez mais lentamente. Então, quando eu fotografo um filme, eu uso essas câmeras aí, elas me obrigam a pensar, eu preciso fazer essa foto, eu tenho que fazer essa foto, porque dá um trabalhão, então tu pensa 200 vezes antes de tirar a foto. Eu tirei a foto porque eu realmente acho essa foto importante. A gente faz uma super edição, se vira um editor incrível na cabeça. Porque se for com câmera digital, eu prefiro usar o telefone. Eu acho mais prático usar o celular, que já é a câmera aqui. E isso que tu falaste aí, né, do sair para contemplar, tu pode fazer com o teu celular. Pode sair, começa com um trajeto, recorta um trajeto. Entre a minha casa, que eu vou a pé, e a padaria. Eu vou fotografar isso durante um ano. Eu vou fotografar em diferentes estações, vou fotografar o piso, as mudanças, não interessa o quê, cada um sabe o seu, mas isso já é possível de se fazer. Mas por que a gente não faz também, né? Eu sei por que eu não faço. Se eu for usar o celular para fotografar, eu já estou vendo no Instagram, já estou no Threads, porque é viciante realmente. Eu me disperso facilmente. Eu uso uma câmera para eu não me dispersar. É uma forma de me concentrar, de não me diluir. Eu fotografo o filme, e isso é uma outra coisa também da minha prática. Né? Eu tiro uma foto. Não tem duas. Eu tiro uma foto. Se saiu, saiu. Se não saiu direito, é porque eu não fiz direito. Para não diluir o momento naquelas dezenas de fotos que a gente já faz com o celular digital. Eu acho que isso também fortalece, de certa forma, a imagem, mas o que eu estou sentindo naquele momento. A gente tem que correr risco, não é verdade? Ótimo, ótimo. Cara, uma coisa que você falou agora que me chamou a atenção, assim, eu não sei se você consegue explicar isso. Eu nunca fui a fundo, deveria ter ido a fundo. Claro, são questões talvez de estudos culturais, sociológicos, eu não sei o que mais... você falou que as pessoas, né, às vezes elas fazem já uma pose pré-definida, né, para serem fotografadas, ainda mais nesse universo digital. E tem algumas poses já pré-definidas, pré-formatadas, que as pessoas fazem que são... Deixa eu tentar usar uma palavra,
Eu ia Vocês é usar, cruel, né? sabe, às vezes as pessoas vão tirar foto em grupo, e aí tem gente que se Você agacha acha, né? de um jeito como se tivesse com um problema de coluna, lordose, escoliose, alguma coisa assim do lado, mas que fica muito feio, né? Por que as pessoas fazem isso? É, veja, eu li um artigo uma vez que era sobre. Quando eu fiz o doutorado, eu fiz em cima de pose. O objeto do meu. Em suma, o objeto do meu trabalho de doutorado era a pose. E a pose é interessante, porque quando eu comecei com fotografia, eu me lembro que a gente não queria pose. A gente queria pegar a pessoa assim, sem ela estar sabendo que está sendo fotografada, aquela coisa meio foto caçador, né? Uhum. Escolhe, tira foto, aquele flagrante, aquela coisa meio paparazzi. Né? Sim. Bom, eu me lembro que durante muito tempo, eu achava que isso era o que legitimava uma foto espontânea. Depois eu descobri, com o passar do tempo, que a pose, na realidade, ela é o que melhor representa a pessoa. Porque ela acaba, é interessante, ela acaba se mostrando mais por aquilo que ela tenta esconder, né, do que aquilo que ela quer mostrar. E muitas vezes aquilo que ela quer mostrar também, a forma como ela se veste, a forma como ela se também é muito reveladora. Uhum. Essa soma, assim, o que ela quer mostrar e o que ela quer esconder, que é evidente que não dá para esconder, e é evidente que mostrar dessa forma não é aquela pessoa, acaba revelando muito do caráter. Essa forma de querer se mostrar. Então, eu passei a olhar a pose com outros olhos. E aí aconteceu um fenômeno incrível, que foi a selfie. E a pose pós-selfie é uma outra coisa também completamente diferente, porque a pessoa já tem uma ideia de como que ela vai sair, ela já tem um letramento visual, né, por conta da selfie, e aí quando ela vai posar, ela utiliza aquela cara, né, a cara da selfie. Mas existem maneiras de se quebrar isso, de se reverter essa... Enfim, aí vai muito na hora, assim, não existe uma forma, mas eu sempre procuro, aí volta a história da confiança, porque a pessoa, ela só posa assim de forma superficial. Mas se ela tem uma imersão, se ela tem um contato que é legítimo, que é autêntico, essa pessoa para com a pose de selfie, ela passa a ser quem ela de fato quer ser. Ela sabe que eu estou fotografando, sabe que eu estou ali, mas já não é num contexto de selfie. É no contexto de uma relação que ela existe, ela é pré-existente, existe uma amizade. Então, volto de novo, o tempo, né, isso que o Patrick falou, era o tempo de novo, é uma questão fundamental, assim, a gente recuperar esse manejo do nosso tempo, que a gente está hoje sendo manejado. Né? A gente precisa reservar esse tempo, eu tenho feito isso, eu me reservo para fazer dessa forma, porque senão não funciona. Não funciona. Precisa fazer assim. Né? Essa é a minha dica, né? Eu não dou conselho para ninguém, não me sigam. Não sigam o meu exemplo, não façam o que eu fiz, mas essa é uma dica que eu posso dar. Assim, entendi, não. Recuperar o tempo. Ótima reflexão mesmo. Já que a gente está falando dessa questão, por exemplo, desse contexto do digital, do Instagram, que o cara faz pose para, né? E, enfim, a gente está sendo, de certa forma, né? Eu estou aqui nesse meu cenário digital, aqui aproveitando que eu estou, né, num mar filosófico digital imaginário, aqui a gente está sendo, né, para usar, inundado, né, por essas tecnologias, e é inevitável a gente não falar da inteligência artificial, né, e como esse troço está construindo imagens que até são fotorrealistas, né, a partir de comando de texto, né. Então, pela primeira vez, a gente tem imagens que parecem fotografias, mas que não tem câmera, não tem luz, não tem esse momento, né, aquela, voltando a Sebastião Salgado, aquela alguma coisa, avos lá, aquela fraçãozinha de tempo que você congelou, né, aquele sentimento ou aquela experiência, né. Então, a IA não tem isso. Como é que você percebe, como é que você está lidando com a IA na fotografia? Isso te intriga, te assusta? Você usa? Qual que é a tua relação? Como é que você está entendendo a IA generativa na fotografia? Poxa, é uma pergunta, assim, eu acho assim,
em 2024, no ano passado, quando eu vi que a IA veio, chegou para valer, o efeito imediato, assim, foi, e aí por isso eu acho que tem que ter uma investigação, assim, do ponto de vista semiótico, sabe, para entender qual é o significado hoje de fotografar, qual é o significado hoje de ver uma fotografia, qual é o significado de produzir uma imagem. Eu acho que isso cabe à semiótica, aí, ao longo dos anos, produzir material e esclarecimento a esse respeito. Mas a primeira reação que eu tive, eu sempre fotografei, eu nunca deixei de fotografar com filme. Isso, acho que as pessoas acham que você está fotografando com filme. Não, eu nunca deixei de fotografar com filme. Eu sempre usei digital, desde a primeira ordem, assim, e continuei usando filme paralelamente a isso. Para algumas coisas era com digital, durante um tempo, para a maioria das coisas era digital, para a minoria das coisas era digital. E eu percebi, assim, que com a chegada da IA, não foi instinto, foi uma intuição minha de dar uma ênfase maior ao meu trabalho manual, ou à manualidade que o meu trabalho permite que eu tenha. Então, eu rapidamente, assim, comecei a fotografar mais com essas... Até vou botar essa câmera que eu achava tão bonita. Comecei a fotografar com essa câmera com mais frequência, não que eu tivesse deixado de fotografar, eu tenho essa câmera comigo há 30 anos. Eu comecei a fazer os trabalhos, eu já vinha fazendo retratos do comércio em 2012, 2013, 2014, um projeto de 3 anos e meio. Anteriormente a isso, lá no Rio Vermelho, tudo eu fiz com ela. Só que fazer com ela hoje é muito diferente de fazer com ela há 15 ou 30 anos atrás. E fazer com essa câmera hoje foi minha primeira reação quando eu vi a IA. Eu disse, nossa, eu preciso voltar a fazer coisas com as minhas mãos, eu preciso produzir trabalhos, né? Eu comprei aquilo ali são cianotipias e marrom Van Dyke, eu vou pegar ali para mostrar para vocês, que é o quê? Eu peguei uma folha de papel canson, de desenho, da Armatura 300, eu mesmo emulsiono o negativo e imprimo ali no sol. Eu disse assim, eu fui para o lado oposto, se a minha reação foi ir para o extremo oposto. Eu disse assim, eu preciso ver, eu vou pegar a foto ali para mostrar para vocês, é legal? É um trabalho bonito, é um trabalho bacana. Posso, né? Interromper assim, então. Claro. Com essa câmera e tudo. Mas olha que legal que fica o trabalho. Que legal. São das pinceladas que eu dei, né, sobre o papel. E é um papel grosso, a gente pega um papel assim, é um papel legal de pegar, assim, não é um papel de plástico, né, como eu digo aqui, esses papéis atuais que a gente faz foto. Olha, esse aqui é marrom Van Dyke, também é marrom, é uma outra técnica também. E é legal isso, porque são fotografias que a pessoa tem que parar, tem que pensar, tem que elaborar, E foi a minha primeira reação à IA, foi fazer essas fotos aqui que se tornou. Então, assim, eu acho que a IA é inevitável, ela veio para ficar, ela faz parte, e a gente ainda, como tudo no começo, a gente está, assim, assombrado com as possibilidades, né? Assim como no começo também, a internet, a gente tinha alguns pressupostos sobre a internet que não aconteceram, né, que não era nada disso, a gente tem uma visão, às vezes, muito sombria, né, do futuro, e por mais sombrio que o futuro seja, nunca é como a gente imagina, sabe? A IA como um auxiliar, uma forma de um assistente que a gente pode ter nas consultas ou alguma e-mail, mas assim, né, tem que desconfiar sempre. Mas eu acho que é um facilitador, né, ele é mais um instrumento, assim. E se as imagens, eu estava vendo outro dia um astrofísico norte-americano, eu esqueci o nome dele, nomes assim podem esquecer comigo. E ele afirma exatamente isso. Bom, e no momento em que tudo for realmente questionado, já é, né? Será que é ou será que não é? Recentemente eu me peguei, entendeu? Mas será que esse vídeo é verdade? A gente já começou a se perguntar, e é um fenômeno recente desse ano. Será que isso aí é mesmo? Será que não é? Quer dizer, aquela credibilidade que a imagem tinha na internet até 10 anos atrás, ela já era de se desconfiar, mas hoje, mais do que nunca... Quem falou isso foi o Neil deGrasse Tyson. Exatamente. É ele mesmo. E eu acho que é muito sobre isso, sabe? O próprio significado, e por isso que eu falo, a semiótica tem um campo vastíssimo para pesquisar. Enquanto não houver algum tipo de regulação, né, das redes sociais, por exemplo, a gente vai ver de tudo, vai ver mula sem cabeça,
né? Vai ver de tudo acontecendo aqui, mas, assim, acho que não é uma questão da ferramenta em si, mas como que ela vai ser utilizada, né? E já vem sendo mal utilizada. Entendi. Uhum. Não sei se eu tenho algo a acrescentar ao que já foi dito, assim, em termos de inteligência artificial, mas eu, do meu ponto de vista, tem sido benéfico, mas eu assisto, assim, com um certo distanciamento, assim, Uhum. um potencial maléfico, né, da IA. Né? Acho que todo mundo vê isso, né? O meu carro, isso que eu tô falando. Bacana. Muito bem, muito bem. E Álvaro, me fala uma coisa. O que te motiva ainda a pegar a câmera nesse mundo, vamos dizer assim, confuso, nesse mundo digital complexo, muitas vezes superficial, né? O que te motiva ainda a pegar a câmera e qual é a imagem que o Álvaro Dias ainda precisa fazer? Poxa, eu acho que o trabalho, eu olho para as coisas. Eu me lembro sempre do Michelangelo, né, que ele dizia assim, que aqui tem um bloco de mármore. Eu disse, não, ali tem uma escultura, eu preciso tirar o excesso, né, para ver. Então, eu acho isso muito legal, a comparação. Eu olho aqui, eu vejo, a foto está ali, está me inspirando. Assim, eu meio que sou compelido a pegar a máquina. Primeiro, vale a pena mesmo, né? Porque para botar isso tudo funcionar. E eu olho, a foto está ali, eu não tenho, é inevitável, é inescapável. Eu sinto que ela precisa ser feita. Então, assim, eu não tenho um sequenciamento lógico, assim, não. É bem caótico, assim. Aliás, é para isso mesmo, é para fluir os sentimentos, é para deixar vir. Então, assim, eu faço isso, assim, e a foto é sempre próxima. Eu sei que eu fiz um monte de imagens que são boas, né? Teve um fotógrafo, eu esqueci o nome dele de novo, ele disse, eu tirei 1 milhão de imagens, né? 50 ficaram boas. Né? É mais ou menos isso. A gente lá no final vai ter umas 30, 20 imagens que são marcantes. Mas o que me motiva é sempre o próximo trabalho. Agora eu vou fotografar tem um time de futebol amador aqui, aqui em Jurerê. O Triunfo Futebol Clube, que é o time da segunda divisão do futebol amador. Interessante fotografar. Eu estou interessado nesses caras aí que estão à borda, que não estão sendo vistos, tal, mas que vão jogar futebol debaixo de chuva, de granizo, por amor à camisa, que nem eu vou fotografar, sabe? Eu acho que essas pessoas aí, eu quero ver essas pessoas. O meu momento atual é esse. Eu quero ir lá, fotografar lá o clube, né? Às vezes fotografar uma equipe de futebol da segunda divisão do futebol amador, que ele contém uma universalidade que eu fotografar a seleção brasileira não ia conseguir. Sabe? O que me interessa é essa coisa prosaica, local mesmo, localista. Assim, eu acho que a universalidade está na paróquia mesmo, sabe? Bacana, excelente. Álvaro, agora não queremos mais tomar o seu tempo, né? E eu sei que você está fazendo um projeto, está buscando até financiamento, etc. e tal, de um livro, né? Exatamente. Conta pra gente desse projeto, divulga, inclusive, como é que a gente pode, como é que as pessoas podem ajudar esse projeto a se concretizar? Pode, por favor. Sim, é um trabalho que eu venho fazendo há 4 anos aqui em Jurerê com a pesca artesanal da Taí. E eu fiz mais ou menos, eu fiz em 2023 um piloto desse livro e continuei compilando esse material. E agora chegou em 2025, depois de 3 anos e meio de trabalho, eu vi que tinha uma compilação de imagens muito forte, porque porque 2023 foi o ano que eu oficialmente comecei a fotografar dessa forma, e no final de 2023 aconteceu uma coisa completamente inesperada, sem consulta, sem nada, que foi o aterramento da praia. A praia foi aterrada, ela ganhou 40 metros de aterramento, assim, uma faixa grossa de terra, e a gente foi tomado, assim, eu sem saber, eu fotografei o último ano da pesca da tainha ainda com a margem natural da praia. Né? E eu fotografei esse processo de aterramento, e fotografei a primeira temporada logo após o aterramento, foi fraquíssima, foi ótimo em Santa Catarina, mas em Jurerê foi horrível.
e fotografia desse ano. Então, esse conjunto de material me pareceu ficar muito bem numa narrativa de um livro. Eu achei que... E por isso, eu fiz essa vaquinha, o link está lá na bio do meu Instagram, Álvaro Dias Foto, e ali tem um link, quem quiser contribuir, eu convido aí os cavaleiros a contribuírem com o que for e puderem, porque é um projeto muito legal. O livro, eu fiz, inclusive, um livro modelo, né, um piloto em 2023, com essas fotos da primeira temporada, dessa temporada que a praia já não existe mais. E, assim, fez muito sucesso, o pessoal gostou, são fotografias interessantes sobre o dia a dia ali na praia, né, são fotos, eu gosto muito dessas fotos, muitas delas estão lá no meu Instagram, né? E essa forma de trabalhar foi quando eu me dei conta, em 2023, que tinha que ter uma versão impressa do meu trabalho. Todo o meu trabalho, todo o meu arquivo tinha que ter uma forma impressa, né, e aí foi assim que nasceu esse trabalho. Eu percebi, assim, que, apesar de já ter ganho editais e tudo, eu percebi que o melhor jeito de trabalhar agora, nessa fase da minha vida, é trabalhar localmente. O mundo está no local onde a gente está. Essa que é a realidade. Né? Eu estou legitimado já, eu fiz tudo, todo esse trabalho eu fiz de bicicleta, eu fiz tudo aqui, é local mesmo. E eu percebo, assim, sabe, Leti, que à medida que o trabalho vai avançando, eu vejo que a gente tem cada vez mais coisas para contar, e que eu me dou conta do quanto eu não sei. Eu achava que eu sabia. Então, esse constante, a força motriz é a repetição, eu diria. É a repetição. Eu estou num estado atual da minha vida em que eu estou morando no mesmo bairro, trafegando da mesma forma de bicicleta, eu frequento aquele mesmo lugar, assim, então eu criei essa condição ideal para que eu fizesse um documentário que coubesse no livro, né, dessa forma. Eu estou divagando, me diga. Não, é importante a gente devagar também, e esse trabalho talvez já cumpriu uma função agora imediata para mim, né, porque enquanto você falava, eu estava refletindo, você falou do bairro, né, um bairro que é bastante famoso no Brasil inteiro, né, mas que realmente não é reconhecido, não é visto dessa forma. Não. É visto de uma forma completamente diferente, talvez, não sei se eu posso usar a palavra artificial, né, mas esses caras estão aí pescando há mais de 200 anos e não é isso que o Brasil percebe nesse lugar, né? Inclusive, com o avanço atual, né, no ritmo atual de avanço, vai desaparecer. Um ciclo vamos botar aí de pelo menos 15 décadas, né, 150 anos, ele vai ser interrompido no futuro próximo, porque não há renovação das parelhas, né, que chamam de parelha aqui, eles estão junto aí. Não tem renovação, não tem jovem. Quem vai querer pegar aquilo ali para tocar? Pelo menos o de Jurerê. Em outras comunidades, sim, Barra da Lagoa, e Lagoa da Conselho, a Lagoinha do Norte, mas aqui, que são poucas as pessoas, já estão assim numa idade mais avançada, no bairro, a renovação, isso vai desaparecer mesmo. Eles próprios têm consciência disso. Mas a história do bairro é muito legal. Se eu morasse no Lages, eu certamente fotografaria o bairro, o entorno do bairro e as conexões ali, que no entorno da cidade também. É muito rico. O lugar onde a gente mora é muito rico. Sim. Não, e aí você está contribuindo, de certa forma, para evitar a invisibilização, né? Você está criando imagens Você está criando imagens que, na verdade, estão desaparecendo, né? Fotografia, para mim, é memória. Eu fico gerando memórias. Então, eu procuro enriquecer a imagem assim, com algum dado extra. Eu acho interessante o nome da pessoa, a ocupação dela, que ano foi tirado, porque eu reparei já que com o recurso de imagens, que tem mais de 40 anos, eu vejo o quanto modificou o significado daquela imagem ao longo dessas décadas. Quando eu tirei, porque a fotografia para mim é um espelho de memórias para mim. Eu lembro o que eu senti quando eu tirei a foto. Eu lembro quando eu vi ela 10 anos depois. Eu lembro quando eu expus ela 20 anos depois. Quando eu vejo ela novamente, sou eu que mudo, né? A fotografia é fixa, né? Mas ela dá a exata noção do quanto eu me modifiquei, do quanto a minha memória também
ela se modifica e se molda conforme eu avanço, a minha percepção da vida vai mudando. Então, enfim, né? São tantas coisas. Né? Sim. Álvaro, agradecemos imensamente o papo que tivemos com você aqui. Muito bom conhecer um pouquinho a respeito do seu trabalho. Muito importante isso. Fotografia ainda é e será muito importante por muito tempo, né? Afinal, é ela que nos retrata de forma fiel, né? Então agradecemos muito esse papo contigo aqui, viu? Obrigado por trazer as suas perspectivas, as suas ideias, e foi muito bom estar com você nessa horinha aqui que tivemos. Passa rapidinho, né? Mas já estamos aqui num papo de 1 hora, viu? Muito obrigado por estar conosco aqui no InPodcast. Eu que agradeço muitíssimo, um prazer, uma honra estar aqui. Pena que acabou já, viu? Realmente passou muito rápido. Precisamos conversar mais vezes, tanto, né, pessoal, fora do podcast, como dentro do podcast também. Perfeito. Vamos nos empenhar para fazer isso. Isso aí. E você que nos assiste, gostou desse papo fotográfico com Álvaro Dias? Então deixe sua curtida, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum episódio do InPodcast. Um grande abraço e até mais, pessoal.